Salve telanautas, tudo bem com vocês? Eu sou o Heitor Teixeira e tô aqui com um convidado mais do que especial hoje, o nosso querido Salvador Nogueira. E aí, Salvador, tudo bem? Oba, Heitor, prazer estar aqui com você, cara. Bom, eu conversei na hora de fazer o convite e falei pro Salvador que eu não queria estragar a nossa conversa, então ele não faz tanta ideia assim do que eu tramei pra gente bater esse papo. Mas eu já dei para ele aí um encaminhamento de que a ideia era fazer um contraponto entre fé e ciências. Na verdade, até como uma espécie de clickbait, um clickbait do bem, eu vou dizer que esse aqui vai ser um vídeo sobre Deus versus alienígenas. Sei não, hein? Eu não sei se vai ser bem isso, mas como eu falei, é o bait. Então vamos lá. A princípio, a ideia... Eu vou lançar 3 frases que a gente já, ao longo da vida, já ouviu. E eu queria trabalhar em cima do conceito de uma minissérie que já existe desde 2015, mas eu finalmente tive a oportunidade de assistir ela. E tem uma coisa que eu acho interessante que é assim, conforme a gente vai vendo coisas novas, a gente vai correlacionando com outras ideias de outras coisas que a gente já traz no nosso repertório. Mas isso já vai ficar mais claro. A série em questão, eu não sei se o Salvador assistiu e eu não vou ter muito como falar a respeito sem dar alguns spoilers. Então eu já peço desculpa desde já, Salvador. Tudo bem, vamos lá, vamos ver o que vem aí. A primeira frase seria: qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de magia. Essa frase foi dita pelo grande autor, inclusive da obra da série em questão, Arthur C. Clarke. A segunda frase, eu vou jogar todas elas, que aí a gente faz esse bolsão e já trabalha em cima das ideias. A segunda diz que afirmações extraordinárias exigem provas extraordinárias, que veio do Carl Sagan. E a última não chega a ser atribuída a uma pessoa específica, mas seria meio que um pastiche de várias ideias e conceitos de filósofos em geral, que diz: nós criamos Deus. Só que o inverso ainda carece de prova. Então, a princípio, a gente já tem material suficiente para eu deixar o Salvador entrar na conversa e a gente já arruma para falar a respeito da tal minissérie e dar corpo para a conversa. A minissérie é uma grande desculpa para essa conversa que a gente vai ter, mas eu vou precisar falar bastante a respeito dela para a gente conseguir pegar as ideias isoladas e expandir elas, porque elas de fato são para mim muito fascinantes. Vamos ver o que rende disso, Salvador. O que você tem para dizer a respeito dessas frases a princípio? Bom, a primeira do Arthur C. Clarke, ela denota o fato de que, aliás, é uma coisa muito comum nos dias de hoje, também se conecta com uma outra coisa que o Carl Sagan disse em Um Mundo Assombrado pelos Demônios, que é o fato de que nós somos uma sociedade profundamente dependente de ciência e tecnologia, que não entende como funciona a ciência e a tecnologia. Então, muitas das coisas que a gente faz, inclusive essa live, inclusive as coisas que a gente pode, essas videoconferências ao vivo, todo o nosso aparato tecnológico, a maior parte de nós não entende nem mais vagamente como funciona. Então, é indistinguível de magia. Um exercício interessante seria pegar... A gente sabe que não é magia, porque embora a gente não entenda, a gente sabe que alguém teve que entender para produzir aquilo. Mas se você tirar do contexto, se você levar um aparato tecnológico para a Idade Média, provavelmente você vai ser queimado vivo por bruxaria, por apresentar o que para nós é tecnologia, ali sem nenhum contexto que explique de onde aquilo surgiu. Então eu acho absolutamente verdadeira a constatação do Clarke, é absolutamente verdadeira, de que essas coisas, se você não entende de onde vem a tecnologia, ela é indistinguível de mágica. E o que é mágica? É aquilo que acontece sem uma explicação natural. Você não tem uma explicação natural para aquilo que acontece. Acho perfeitamente incrível. A segunda frase do Carl Sagan, ela já fala de um outro aspecto, que não é tanto o que a falta de contexto nos traz, mas o fato de que nós temos que exercer o ceticismo na observação do dia a dia. É importante para nós sempre duvidarmos das coisas, inclusive de nós mesmos. Muitas vezes a gente fala assim, não, mas eu vi um disco voador, eu estava lá, eu vi.
se esquecendo de que até mesmo o nosso cérebro pode criar ilusões. E a gente tem que duvidar de tudo, inclusive do nosso próprio testemunho, em algumas circunstâncias, né? E sempre corroborar o nosso testemunho por evidências. Se você viu o disco voador e tirou uma foto boa do disco voador, já melhora muito a qualidade da sua evidência do que só o seu testemunho. E hoje em dia a gente precisa disso com cada vez mais intensidade. Esse pensamento cético, essa necessidade de duvidar. A gente vive num ambiente profundamente imerso em fake news, em produção de conteúdos agora com a inteligência artificial, vídeos de pessoas que nunca disseram aquilo que parecem estar dizendo nos vídeos, que nunca fizeram aquilo que parecem estar fazendo nos vídeos. Existe até mesmo a barra para o que é evidência está sendo erguida, porque você fala, bom, não é porque tem um vídeo do fulano dizendo tal coisa que o fulano realmente disse tal coisa, né? Então esse ceticismo, ele passa a ser um exercício cada vez mais necessário e ao mesmo tempo cada vez mais difícil de fazer, porque a gente precisa começar a recusar aquilo que a gente entende de forma mais intuitiva. Tipo, se você viu o vídeo, você acredita que o cara falou aquilo, porque você viu, né? Você precisa questionar a sua própria percepção do que é a realidade, para você ter uma noção mais clara. E aí, claro, a ciência, isso vem no bojo do argumento do Sagan, a ciência vem a reboque para responder a essas questões. A ciência nada mais é do que um instrumento pelo qual você questiona a natureza por meio de experimentos. Você tem uma hipótese sobre a natureza, você cria um experimento para testar essa hipótese, e dependendo desse resultado, você vai corroborar a sua hipótese ou você vai descartar. Esse é um raciocínio que parece muito, digamos, isolado, uma coisa para cientistas, mas na verdade a gente tem que exercer no dia a dia. É a coisa de exercer o ceticismo. Então, por exemplo, você vê um vídeo na internet, e aí o vídeo é de alguém falando alguma coisa absurda. A sua hipótese tem que ser, será que esse cara realmente falou isso? Ou existe alguma manipulação? E aí você começa a investigar aquele vídeo, ver se ele foi publicado em alguma fonte crível, se tem alguma fonte crível replicando aquele vídeo ou não, se alguém já identificou a verdadeira origem do vídeo, e aí você vai testar e chegar à sua conclusão, se a sua hipótese de que o vídeo era falso se sustenta ou não. É um raciocínio que a gente precisa ter a cada momento, e o Carl Sagan fez muita força para estipular isso. E a última ideia, essa ideia de que nós criamos Deus, mas não necessariamente Deus nos criou, isso ainda está por ser demonstrado. A primeira parte, de fato, está demonstrada, porque o que nós podemos ter de Deus, vamos supor que Deus exista. Ainda que Deus exista, o que nós temos acesso é a ideia que nós temos de Deus. E a ideia que nós temos de Deus necessariamente fomos nós que criamos. Então, de certa forma, o conceito que nós temos de Deus, seja ele qual for, nós criamos. Agora, se Deus de fato existe e nos criou, ou criou o mundo, ou criou alguma coisa, isso é uma coisa que a gente não tem a resposta. E justamente é algo que está além do alcance da ciência. Não é possível você cientificamente demonstrar a existência ou a inexistência de Deus. É uma ideia filosófica intestável. Então, você fica restrito ao terreno da fé quando você fala desses assuntos. E aí a fé é uma crença pessoal, é uma coisa que não é... A ciência busca estabelecer fatos que podem ser percebidos por todos. Então, se você fizer um experimento, eu fizer um experimento, nós dois podemos chegar à mesma conclusão sobre a realidade. Quando nós estamos falando de crenças, nós estamos falando de verdades pessoais. Pode ser totalmente verdade para você, mas não necessariamente será verdade para mim. E por isso a importância da gente sempre defender a liberdade de credo, cada um tem a sua, inclusive nenhuma, se essa for a sua vontade, a sua, digamos, o seu âmago, e ao mesmo tempo um respeito à realidade objetiva que pode ser determinada pela ciência, aquilo que a gente pode constatar e dizer, olha, vale para A, vale para B, vale para C. É isso que eu tenho a dizer sobre tudo isso aí que você falou. Uma coisa que eu acho que vale a pena registrar aqui, para quem está assistindo a gente, é que eu não tenho nenhuma intenção com esse vídeo de martelar nenhum tipo de verdade, nem pro lado A, nem pro lado B. É justamente a ideia de que é tão fascinante a coexistência de ideias que às vezes parecem se anular e às vezes parecem se complementar,
que fez com que eu achasse que valia a pena a gente ter esse bate-papo aqui. Agora, como você acabou de falar, de novo, resumo, passando em cima da expansão do que você fez em cima das frases. Quando a gente fala a respeito de uma mentalidade científica, tem um método científico. Ele é uma coisa que tem um jeito certo de acontecer e ele produz provas que ainda são questionáveis mesmo no final dele. Só que aquele negócio de a ideia de você colocar à prova ideias científicas e você de repente fazer com que elas caiam, a ciência desprovida de ego, ela na verdade fica satisfeita, porque agora se aquela ideia caiu, a gente vai correr atrás de uma outra explicação, talvez até descobrir que aquilo é balela, que aquilo não funciona, que aquilo não é daquele jeito que a gente imaginava. Já no lado da ciência, a gente vê que tem esse lado, como você falou, da fé. É uma coisa autossustentada, autoprovocada, aonde de repente não carece, na verdade, de nenhuma base aonde a gente possa demonstrar aquilo como sendo um fato, e às vezes é justamente a presença de alguma coisa que pode vir a derrubar aquilo que faz com que a pessoa que tem fé naquele determinado algo se demonstre, às vezes, contrariada, ofendida ou algo do gênero. Segundo a galera da fé, seja ela qual for, porque tem muitos tipos de fé diferentes que são professadas no nosso planeta, muitos acreditam que exista sim uma divindade superior que, em muitos casos, é dita que um dia vai dar as caras e vai realmente falar com a galera, vai fazer um rompimento de um ciclo de atividades na Terra e vai mudar as coisas da forma como as coisas acontecem. Só que aí fica a seguinte pergunta. A partir da primeira ideia, que é quando a gente tem uma tecnologia avançada demais, a gente não vai saber distinguir aquilo de algo mágico ou de algo sobrenatural. E junto com a segunda ideia, que é o quando alguém faz uma afirmação muito contundente, a gente precisa de provas tão contundentes quanto, se a gente partir do pressuposto que o universo é grande pra caramba, né? Eu acho muito bacana uma frase que aparece lá no Contato, do Carl Sagan, até que virou filme, onde eles falam a respeito daquela ideia de que existem duas hipóteses em relação a ter vida lá fora. Só existem duas. Tem ou não tem. Se tem muita, se tem pouca, não importa. A gente está falando ou existe vida lá fora ou não existe. E as duas hipóteses são igualmente assustadoras. Então, partindo do pressuposto de que não existe ninguém e nós estamos sozinhos aqui na Terra e no universo como um todo, nunca teve, nem talvez nunca venha a haver outro ser consciente que nem o ser humano, olha o grau de responsabilidade e preciosidade que a gente acaba herdando com isso. Se, por outro lado, existe gente lá fora, a gente já não passa a ser assim tão última bolacha do pacote, apesar de ainda sermos preciosos de uma forma mais poética. Mas, levando em consideração que eles não apenas existem, como eles são capazes de vir lá dos Cafundó até aqui, o que demanda uma tecnologia absolutamente maior do que a gente tem disponível para nós hoje em dia, se eles chegassem aqui e falassem pra gente, olha, eu sou Deus, eu vim aqui fazer a mudança do ciclo e tudo mais, como é que a galera ia definir se eles são de fato divinos ou se eles são apenas seres altamente tecnológicos, se eles se travestissem com toda uma carapaça que fizesse com que as pessoas que já fizeram tanta literatura a respeito do assunto fornecendo ideias, pudesse fornecer para eles justamente o lance de, olha, se eu aparecer como um sujeito branco de cabelo comprido, com uma barba, uma toga e tudo mais, uma parcela da população vai acreditar em mim. Para outros eu tenho que aparecer de um outro jeito, mas eu tenho uma meia dúzia de formas que se eu aparecer vai ficar mais fácil deles acreditarem em mim. Então assim, como é que a gente faz enquanto humanidade para separar o joio do trigo? Eu não sei nem se existe resposta para isso, mas eu acho que só a discussão por si só já é interessante. Porque quando eles chegarem, se eles chegarem, mesmo que seja Deus, vamos supor que seja Deus, e ele fale isso, pessoas mais céticas podem até usar o argumento meio que reverso, de falar, mas talvez existam outras criaturas que conseguissem fazer isso aí do mesmo jeito e me mostrar que são Deus. Então como é que a gente faz para acreditar? Aonde é que acaba a fé, onde começa o ceticismo e vice-versa?
Eu acho assim, Heitor, eu acho que a sua hipótese é curiosa, é interessante, mas ela é até dispensável, porque a gente já vê esse fenômeno sem os ETs chegarem, mas simplesmente com líderes religiosos que professam certos eventos, do tipo, aconteceu um milagre aqui, ou teve a intervenção de Deus ali, e algumas pessoas acreditam e outras pessoas não acreditam. Então, eu imagino que se uma espécie alienígena super inteligente e tecnológica descesse aqui um dia, a resposta seria essa mesma. Algumas pessoas não acreditariam, porque o conceito de uma espécie alienígena inteligente e avançada já é mais ou menos compreendido, pensando que a gente já entende a história da nossa civilização até esse ponto e projeta que no futuro ela possa se elevar, e a gente sabe que o universo tem tempo suficiente para que civilizações tenham feito esse percurso com muito mais adianto do que nós. Então não seria de todo, acho que nenhum cientista que pensa sério sobre astrobiologia, a perspectiva da vida no universo, vai achar estranha a ideia de alienígenas super avançados com tecnologia indistinguível de magia, por assim dizer. E por outro lado, haverá pessoas que talvez por uma propensão de fé, talvez por uma ignorância, pode ser uma coisa, pode ser outra, e não estou fazendo juízo de valor sobre o que vão acreditar num ET que chega aqui e diz, olha, eu sou Deus e agora é o juízo final, parabéns, vamos começar, metade para um lado, metade para o outro, vocês vão ser o time azul, vocês vão ser o time vermelho, e vamos começar. O que eu fico me perguntando, na verdade, é por que diabos um ET ia vir lá dos cafundós e fazer uma sacanagem dessa? Essa é a minha grande dúvida. Mas, de toda forma, eu acho que o fenômeno sociológico, antropológico, ele já está mais ou menos caracterizado pelas situações que a gente vê hoje de antagonismo entre o ceticismo e a fé religiosa, né? E eu gosto muito de tratar isso como tratavam Stephen Jay Gould, um paleontólogo, criou aquele conceito do equilíbrio pontuado na evolução, etc., um paleontólogo prestigiado, e ele falava assim dos magistérios não intervenientes, ou seja, você não mistura esses dois assuntos. A percepção do mundo natural, o ceticismo, eles cabem numa caixinha em que você vai tentar desvendar os mecanismos do mundo para seu próprio proveito, para você saber cuidar do seu planeta, da sua casa, da sua vida, dos seus semelhantes, das outras espécies, da biodiversidade, do seu sistema planetário, etc. e tal. A gente vai aprimorando o nosso conhecimento para causar impactos sempre cada vez mais benignos. Pelo menos em teoria deveria ser esse o objetivo, o ideal, né? Esse é o ideal da ciência. E o ideal da religião é você encontrar respostas para os questionamentos que nós temos, cujas respostas não estão disponíveis no mundo natural. E essas respostas vão ser obtidas por outro caminho, por outros métodos, por outra forma de pensar. E se você deixar as duas caixinhas separadas, você pode conviver com ambas com absoluta tranquilidade. O que me incomoda muito e preocupa é que existem grupos de um lado e de outro que acham que é uma guerra e que eles precisam um exterminar o outro. Eu prefiro pensar dessa maneira, magistérios não intervenientes, cada um no seu quadrado. Porém, Salvador, agora que estamos na mesma página, a gente chega justamente na tal minissérie que vem de um livro, e vou ser honesto, o livro eu ainda não tive a oportunidade de ler, agora eu tô cheio de vontade. Mas agora que eu vi a minissérie, e aparentemente, pelas minhas pesquisas, eles até fazem uma adaptação ou outra, mas são fiéis o suficiente para eu entender que eu, ao ver a minissérie, tenho uma boa parte do conteúdo, do conceito do livro. E aí eu te pergunto, você já leu, já assistiu a minissérie baseada em Childhood's End, ou O Fim da Infância, que saiu no canal Sci-Fi? Não vi. Eu conheço a obra, mas assim, não li, mas eu conheço a obra do Clarke. Então aí é que entra aquela parte onde eu te pedi desculpa pelo spoiler, tá? Mas vamos lá.
Ao mesmo tempo que você faz a sugestão de é interessante, e até parafraseou o rapaz, que é interessante a gente manter as coisas em caixas separadas, esse livro faz o inverso. Ele chega e fala, separado não, meu amiguinho, é tudo aqui no meio. Por quê? Porque em dado dia, os alienígenas chegam na Terra, tá? E aí, de novo, vale deixar o alerta de spoiler para qualquer um que não tenha a menor condição de já ter entrado em contato com o livro ou a série. Volta depois aí que a gente eventualmente vai passar dessa parte da história e a gente vai deixar outras coisas interessantes para serem discutidas. Mas de qualquer forma, eu vou ser obrigado a falar disso porque esse é o meu trampolim. Então vamos lá. Tem algumas coisas que ficam espelhadas ali, ficam relatadas ali. Inclusive vale lembrar que como é um livro lá da década de 50, ele já traz alguns conceitos há muito tempo que, inclusive, pela grandiosidade da história, era muito complicado dele ter sido feito uma versão para cinema, ou mesmo uma série. Não que não tenham havido tentativas, mas as tentativas de antes empacavam em coisas que a tecnologia da época não permitia, não tinha condições, mas não significa que outras pessoas que trabalhavam em Hollywood não tenham lido esse livro ou outros similares e não tenham pensado ideias dali, que agora, ao ver essa série, muita gente pode falar, ah, mas eu já vi isso no jogo X ou no filme Y. Só que a galera tem que lembrar que essas ideias nasceram lá primeiro. Beleza, galera? Então, por exemplo, quando eu falo a respeito dessa minissérie, tem algumas coisas que me vêm muito rápido à mente. Algumas outras obras que eu vou ver similaridades. Mas eu já vou falar sobre isso. Primeiro eu vou fazer um resumo para a gente poder entender do que se trata e desmembrar essas coisas, já que a minissérie foi dividida em 3 partes. Basicamente a ideia seria, a princípio, os alienígenas chegam. E aí eles meio que, lá o dia em que a Terra parou, param a Terra. Inclusive se tem aeronave voando e tal, eles param no ar a aeronave, colocam ela calmamente no chão e aí eles fazem um método para poder se comunicar com os humanos. Eles fazem para cada um aparecer o seu ente querido ou aquela pessoa que tem uma ligação emocional muito forte, que já tenha falecido, aparece ali na frente da pessoa e todos eles falam em uníssono no mundo inteiro a mesma mensagem do tal do Kerelen, que é o alienígena mor lá, que é o supervisor da Terra. Então basicamente eles chegam e dizem assim, calma, nós viemos em paz, nós estamos aqui para ajudar vocês, nós não somos conquistadores, nós somos facilitadores e a gente está aqui para ajudar vocês a alcançar o máximo potencial da humanidade, que vocês vão entrar agora na sua era de ouro. Então vai deixar de ter fome, vai deixar de ter violência, vai deixar de ter tudo isso, só que a partir daqui a gente que cuida. É óbvio que a galera fica amedrontada, fica confusa, fica sem saber o que está acontecendo. E aí, pelo que eu pesquisei, no livro, o cara que é escolhido já era meio que um diplomata da ONU. Na série, eles acabam pegando um cara que tem um pouco dessa coisa de... O cara é bom no deixa disso, mas o cara é basicamente um fazendeiro do Missouri, uma pessoa ali que vive numa comunidade rural e tal. Ele é o escolhido para ser o representante da terra, então um pod, uma espécie de casulo, né? Vai buscar ele, meio que convida ele a entrar e leva ele para lá, para junto do tal alienígena supervisor. De certa forma, parecido com a ideia do que a gente vê no Contato do Carl Sagan, quando a Eleanor Arroway, esse é o nome da personagem, não é isso? Você lembra do nome dela? Quando ela chega lá para conversar com os alienígenas daquela história, que não tem nada a ver com essa, ao invés deles se mostrarem como são, na verdade aparece a forma do pai dela. Porque seria mais fácil dela absorver, é mais fácil dela interagir, até porque a forma física deles... A forma física deles é mais dispensável naquele momento do que a comunicação em si. Então eles querem se concentrar no que realmente importa e deixar a estranheza de lado. Então ele acaba reafirmando isso, acaba falando, olha, você foi escolhido, você é bom nisso, nisso e nisso. Tinha 7 bilhões de pessoas no planeta Terra, mas eu escolhi você. Tava entre você e uma senhora da Coreia do Sul, cega. Mas tudo bem, peguei você,
Então, assim, a série ainda, a minissérie ainda tenta fazer com um certo bom humor, tenta fazer a coisa de um jeito leve. O resumo da coisa é a seguinte: o cara, quando voltasse e dissesse, me levaram, fui lá falar com os alienígenas, a galera provavelmente ia chegar naquela segunda frase do Carl Sagan, tá, e aí, se você tá dizendo que foi, prova. Então, um dos motivos pelos quais a coisa acontece, o tal alienígena supervisor da Terra entrega um artefato pra ele e fala, leva lá. E se eu não quiser? Se não quiser, não leva. Todas as interações com esse tal sujeito supervisor, vou deixar essa coisa marcada aqui porque ela vai ser importante. Ele nunca fala, faça tal negócio porque eu estou mandando. Ele sempre coloca uma sugestão, uma opção e é contigo. As opções sempre são nossas. As opções sempre são das pessoas envolvidas na história. Ele acaba voltando para a fazenda com aquele negócio. E aí, quando ele volta, a fazenda já está cercada de jornalista, de curioso e inclusive de gente do FBI. Ou federais, né? Aí os caras meio que é isso aí? Passa pra cá. Resumo da ópera. Eles acabam pegando aquilo a um frasco. Lembra muito algum artefato que teria aparecido no Men in Black, porque ele tem uma cara meio cromada. O cara é obrigado a entregar, porque o outro tá apontando a arma pra ele, mas ele puxa a tampinha naquelas de, quer saber? Ele abre. No mesmo instante que ele abre, todas as doenças da Terra são curadas. As pessoas ficam bem, as coisas começam a acontecer. Aquilo que já vinha sendo prometido, de fato acaba acontecendo. Aí a história salta, de tempos em tempos ela salta bastante. E eu não vou me concentrar nos pormenores porque o negócio realmente é longo. Eu estou pegando só aquilo que importa para essa discussão, para essa conversa. Mas basicamente o que a gente vai ter é períodos de adaptação, onde as coisas vão acontecendo e os seres humanos vão discutindo, vão reclamando. Inclusive, é interessante, principalmente para você, Salvador, que é tracker, um dos caras que faz meio que o papel do J.J. Jameson, ou do Barry White desse mundo, é interpretado pelo Colm Meaney, o chefe O'Brien. E ele é todo cheio de ser cético por natureza. Tudo que ele vê acontecendo, ele acha que com certeza por trás disso tem alguma coisa tal, e ele começa a querer montar uma espécie de resistência porque é muita promessa, pouca entrega e aquele negócio todo. Só que o ponto é, a história vai avançando, vai passando, e a gente vai vendo que de fato eles estão arrumando as coisas na Terra. Chega um ponto onde eles saltam quase 20 anos, são 19 anos e alguns meses e tal, e você vê que a Terra realmente já está tranquilo. As pessoas estão bem e tudo mais, e eles fazem o seguinte, para dar a opção, até parecido um pouquinho com o filme Matrix, quem não quiser ficar na Matrix podia ir para Zion. Quem rejeita a programação pode ir para Zion. Lá o que eles fazem é, eles separam um determinado local na Terra, eles não chegam a se comprometer com onde fica, mas talvez fique em algum lugar da África, onde eles falam assim, olha, lá vocês podem viver a vida como vocês levavam a vida antes da gente chegar. Lá a gente não vai interferir. A gente não vai curar ninguém, a gente não vai mudar nada. Mas basicamente no resto do planeta a gente vai agir e a gente vai fazer. E a coisa que vai gerar essa ligação com o assunto todo desse vídeo é o fato de que esse fazendeiro fica o tempo inteiro falando pra ele, poxa, mas a galera lá fora quer saber como você é. Eles estão confiando, mas com o pé atrás. Quando é que você vai se mostrar? Aguenta que vai chegar a hora. Então primeiro ele mostra pra todo mundo que é tranquilo, que os caras são benignos, que os caras são de boa vontade. E aí um dia eles reúnem uma patota num local onde a nave desce e tal, e ele aparece. Vai umas criancinhas lá para pegar ele pela mão e trazer. E aí vem a grande revelação que ele se parece com o capiroto. Na verdade, ele é um capetão, com direito a asa de morcego e tudo, vermelho, com chifres e tudo mais. É evidente que aquilo cria uma estranheza e tem gente que imediatamente faz aquela cara de putz, caramba. Mas ele já fez tanto por tanta gente que meio que o negócio chega mais suave, chega mais tranquilo pra galera ali. Então o que acaba acontecendo? A história vai mostrando pra gente essa interação e ao mesmo tempo vai focando em personagens que vão questionando essa coisa de uma vez que a gente vive na tal utopia, que nem foi conquistada pelos nossos méritos, foi meio que empurrada pra gente, tem um monte de gente que vive lá, é um mundo bacana, ninguém passa fome, frio, tem casa e aquele negócio todo, mas, por exemplo, a ciência morreu.
Porque ninguém mais se dá ao trabalho de se colocar num laboratório, fazer pesquisa de base, aquele negócio todo, porque os caras têm todas as respostas. E os caras também meio que desencorajam. Eles não proíbem, mas a coisa vai chegando de um jeito onde meio que esse negócio do buscar evoluir ou entender a ciência vai se tornando obsoleto. Mas tem um rapaz específico na história, que é um astrofísico, que não se contenta com isso e começa a cavucar cada vez mais. Aí veja só, teve esse negócio da tal quebra de paradigma, onde a gente vê que os tais bonzinhos, os tais anjos da guarda, têm a cara de um demônio, mas acaba ficando aquela coisa de... Eles provavelmente já tiveram contato com a gente em épocas passadas, e aí a gente vai ter uma noção meio... Eram os deuses astronautas, onde provavelmente muito da nossa visão teológica é um jeito de que os nossos antepassados registraram aquele contato e até por inocência e tudo mais acabaram colocando a coisa daquela forma, com aquela descrição. Só que aí fica aquela pergunta. Se eles registraram isso lá no passado e colocaram eles como o lado ruim da moeda, será que algum motivo não tinha? Será que a gente não deveria ter um pezinho atrás? E o problema todo é... E aí o segundo spoiler. Esse eu não vou nem dizer que seja um spoiler porque depende muito de interpretação pessoal. Mas a história dá margem até o final dela para questionar a gente se esses caras, essa espécie com cara de demônio, se eles de fato são o mal. Porque depois que acontece a viradinha, porque tem a pegadinha, a gente vai olhar e falar assim, mas eles são maus mesmo? Porque a gente vê que, assim, quando eles chegam na Terra, o tal personagem do jornal, o tal personagem do Colmini, batiza eles não como os visitantes, como uma das jornalistas tinha sugerido, mas como os overlords, os soberanos. Ele já coloca o negócio como sendo pesado logo de cara, sem nem ter tido contato com eles. E aí, até pelo fato deles já terem recebido essa alcunha, quando o tal astrofísico consegue entrar numa nave deles, entra num saco lá de... É uma espécie de criogenia, e eu tô encurtando muita coisa. E consegue ir visitar o mundo deles, ele acaba descobrindo... Primeiro, lá se parece, adivinha, com o inferno. E ele descobre que essa galera não são os alienígenas bambambãs. Eles, na verdade, trabalham para um outro tipo de entidade que, por ele já ter essa mentalidade de chamar eles de overlords, acaba chamando essa entidade de Overmind. Que basicamente eles dão todas as indicações de que aquela é a representação de Deus. Lembra até um pouco o Deus que aparece no Jornada nas Estrelas 5, mas a gente não tem motivos para questionar se ele é malvado. O lance todo é, depois que tudo isso aconteceu e a gente chega na parte onde invariavelmente vai ter as perguntas, tipo, tá, mas tudo ali parecia ser... bom demais, onde é que tá? Tem que ter uma viradinha, tem que ter alguma coisa ali. Isso realmente vai chegar. Agora veja só, Salvador, e eu já vou te dar a palavra, fica tranquilo, calma. Mas a parada é a seguinte, é curioso como quanto mais a gente consome de ficção científica ou de qualquer outro gênero, a gente tem uma bagagem maior para começar a fazer comparações. E às vezes parece que algumas coisas chegam na nossa vida meio que numa certa sincronia. Não chega a ser uma coincidência, mas tem uma sincronicidade. A história desta série, ainda que em elementos soltos, tem muito a ver com outra série que estreou recentemente na Apple TV, chamada Pluribus. Você já começou a assistir Pluribus? Não, mas já ouvi falar também. Tem um monte de conexões. Tem um monte de ideias que acabam amarrando as duas coisas, apesar das histórias serem bastante diferentes. Inclusive, como o negócio ainda está acontecendo, qualquer coisa que eu disser não é nenhuma questão de spoiler, é meio teoria. Mas eu vou te falar, vale a pena. É uma série que a proposta dela é rica demais. Ela traz um conceito que, antes de mais nada, e de novo, puxando a sardinha para o nosso lado tracker, o negócio fala tudo a respeito dos Borg. Fala a respeito de uma mente coletiva e o como isso afeta os comportamentos, a moral e ética de uma espécie. Então essa série fala a respeito, isso é só a premissa, tá? De um determinado sinal que é captado, muito parecido com o que acontece no filme Contato, e ao invés de ter a planta baixa para construir uma máquina, eles têm ali uma receita de bolo para fazer uma coisa que parece muito com um vírus.
E os caras são idiotas o suficiente para fazer. Quando os caras criam isso, é dentro de um laboratório controlado, aquele negócio todo. Mas, evidentemente, algo dá errado, o vírus escapa. O que esse vírus faz? Todo mundo que entra em contato com ele acaba automaticamente fazendo parte de uma mente coletiva. E automaticamente acaba se demonstrando como sendo uma pessoa feliz e satisfeita. Quase como se existisse uma poesia na coletividade. Uma coisa de quando você tem muitos pontos de vista, você acaba indo sempre por uma visão otimista da coisa. Apesar de ter muito sofrimento, eles entendem o sofrimento, eles acabam fazendo o negócio de ver a coisa pela boa vontade. Fazendo o lance de querer contaminar todo mundo, porque é o bem para todo mundo. E sobram 13 pessoas na Terra que são imunes. E a história vai ser em torno disso. Em torno de uma pessoa específica, a tal Carol, que é a heroína, a protagonista, tentando olhar com aquela cara de tem algo errado aqui. E isso tem, em muitos níveis, um monte de coisa a ver com o que acontece com o fim da infância. Outra coincidência, eu estou lendo, fazia tempo que eu estava querendo, começou a surgir a oportunidade, voltei a me dedicar a isso, estou lendo o segundo livro da trilogia do Problema dos Três Corpos, A Floresta Sombria, onde também alienígenas estão vindo para cá e tem toda uma série de coisas que faz todo o sentido com o resto dessa narrativa. Tem aquela pessoa escolhida, lá no caso eles escolhem algumas pessoas para serem os barreiras, que são aquelas pessoas que vão montar uma estratégia contra os alienígenas. Então a gente vai costurando essas coisas e vai vendo que todas essas ideias fazem parte desse imaginário coletivo, dessa coisa do ser humano já pensar nesses assuntos há muito tempo. A gente acaba passando, como eu já tinha citado, o Independence Day, com as naves, como aparecem. Tem aquela série que já tinha tido nos anos 80, que é bem legal, o V dos visitantes, que depois a gente descobre que eles são os lagartinhos lá e tal. E tem até algumas coisas ali que beiram com essa ideia de divindade do Prometheus, do Ridley Scott, que seria a prequel de Aliens. Então a gente vai assistindo essas coisas, você vai vendo os temas acontecendo de novo e de novo ali. Isso estraga uma surpresa ou outra. De vez em quando minha esposa reclama, que às vezes eu falo, acho que vai acontecer tal negócio. Porque a gente já viu tantas vezes histórias assim, que quando acontece ela me olha com aquela cara de chato. Mas, né? Me parece tudo muito interessante. Acho que são histórias que, assim, de uma forma alegórica, falam sobre colonialismo, falam sobre totalitarismo. E acho que são, digamos, estruturas narrativas que se apropriam desses arquétipos religiosos que estão meio que no imaginário popular para construir suspense, para provocar reflexão sobre isso. Mas no fim das contas eu acho que são histórias sobre interação social mesmo e engenharia social, por assim dizer, né? E acho que são exercícios muito valiosos que a ficção científica faz para nos ajudar a pensar não sobre como será quando alienígenas vierem à Terra, que eu acho que isso, além de imponderável, talvez, se um dia acontecer, pode até ser frustrante, depois de tantas histórias com tantas coisas incríveis. Se alguém descer aqui um dia e falar, legal, bacana, vamos botar uma embaixada aqui, e daqui a pouco a gente volta e tchau, e é isso. Talvez seja uma decepção, quando todo mundo esperava que os caras fossem reengenheirar toda a vida na Terra e resolver todos os nossos problemas, ou pelo contrário, como Independence Day, invadir, acabar com tudo, canibalizar, etc e tal. Então acho que diz menos sobre o universo, sobre alienígenas, diz muito sobre nós mesmos, os nossos medos, as nossas preocupações e os nossos construtos sociais e como eles podem ser, digamos, sintonizados para um resultado ou para o outro, e aí as discussões eternas, e por isso que eu acho que os temas voltam sempre, é a discussão entre o coletivo e o individual, as liberdades e a responsabilidade com o todo. Tudo isso se mistura nessas narrativas e traz elementos interessantes. Eu acho interessante essa coisa do anjos ou alienígenas, porque era assim. Antigamente, as pessoas viam anjos. As pessoas não viam alienígenas. Agora, conforme você vai progredindo tecnicamente para entender o contexto da Terra no universo, a origem da vida, as circunstâncias que trouxeram a origem da vida e a sua possível pluralidade espalhada pelo universo, você começa a especular sobre alienígenas e aí você substitui
uma história que era sobre anjos ou sobre criaturas sobrenaturais e você usa os alienígenas. Mas, no fundo, tanto um quanto o outro estão refletindo as nossas próprias projeções, a própria humanidade. Aí entra naquela terceira frase que você citou, que é isso, nós criamos Deus, nós criamos os alienígenas também, e nós também criamos os anjos e todas essas figuras mitológicas que povoam o nosso imaginário. É tudo parte da criação humana que reflete a nossa própria humanidade, né? Tem inclusive uma outra frase que eu não tinha colocado lá, mas que eu acho que cabe aqui pra gente usar como alimento pro pensamento, que é aquela noção de que às vezes é mais fácil enganar alguém do que provar pra essa pessoa que ela foi enganada. Então, assim, quanto das coisas que foram absorvidas pelas pessoas ao longo da mitologia teológica, e tem gente que vai ficar brava comigo por chamar de mitologia, mas a princípio é, e lá no começo quando a gente falou sobre o fato de que o homem criou Deus, pelo menos a sua concepção em termos de conceito e imagem e tudo mais, a gente tem essa noção de que, por exemplo, o Harry Potter também existe. Ele existe. A gente pode comprar um livro dele, pode comprar uma capinha, pode comprar um óculos dele, uma varinha parecida, porque o personagem de fato existe. Isso não significa que tem um garoto mágico que foi transformado em Horcrux em algum lugar por aí, que atravessa para o mundo dos magos e depois vem para o mundo dos trouxas. Não, mas ele enquanto conceito existe. Deus também. Existe a possibilidade de que esse conceito seja fato? Existe. Mas a brincadeira aqui é justamente essa coisa da gente manter a ideia do se perguntar o que é o suficiente para provar para cada um. Só a fé é o suficiente? Ela tem que ser inabalável ou, na verdade, pelo contrário? Qual é que é? Essa é a brincadeira da proposta, entendeu? Quando eu fiz o tal do títulozinho meio com a intenção bait, um bait do bem, que é para poder promover a intenção de falar sobre esse assunto e não de enganar ninguém, a ideia é essa, é discutir a respeito do... Será que algumas pessoas não aceitam certas coisas fácil demais? Será que elas não simplesmente escutam certas coisas que são repetidas à exaustão e acabam fazendo cara de é isso mesmo, tanto para um lado quanto para o outro, tanto para o lado da ciência quanto para o lado da religião. É que para o lado da religião me parece ser uma coisa que acontece mais frequentemente. Eu acho, na verdade, não sei nem se acontece mais frequentemente. Eu acho que a maior parte das pessoas, elas se baseiam em pensamento mágico mesmo. Porque a engenharia do cérebro, moldada aí por 4 bilhões de anos de evolução, nos faz pensar em termos de causas e consequências. Que é uma forma de pensar que é muito útil para a sobrevivência, é muito útil, digamos, do ponto de vista evolutivo, mas que se torna cada vez mais complicada quando a gente adiciona outras camadas de entendimento e de abstração. Então, assim, o nosso cérebro está programado para enxergar conexões onde elas não existem. Conexões causais, tipo, tal coisa produz tal coisa, né? E a mentalidade, digamos, religiosa é muito útil para isso. Porque você tem o recurso, não, se aconteceu tal coisa porque Deus quis, ou assim quis Deus, ou porque o fulano merece, ou porque é o karma, ou porque... E muitas vezes não tem uma explicação racional, mas o nosso cérebro quer uma explicação racional, que é uma causa e um efeito, né? A própria base filosófica, né, por trás da proposição de Deus vem aí, né? Quando Aristóteles fala, a causa primeira, tem que ter alguma coisa que começa todo o resto. Isso está enraizado no nosso cérebro, na nossa forma de pensar. Porém, por meio da ciência, e eu acho que também por meio da filosofia, a gente chega à conclusão de que essa é a nossa forma de pensar, mas não necessariamente isso reflete a realidade. Às vezes reflete para algumas coisas sim, então tudo bem o Newton concluir que é a gravidade que faz a maçã cair e que dá para você calcular a velocidade com base na constante gravitacional, a distância entre os dois objetos, etc, etc, etc. Mas tem algumas coisas que não se aplicam. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu estava falando ontem isso com meu filho, guisa de brincadeira mesmo. A gente estava jantando e eu falando, escuta,
vamos supor que Deus exista. Não estou dizendo que você acredita ou que não acredita, cada um no seu quadrado, mas vamos supor que ele exista. Supondo que ele exista, você acha que ele sabe tudo o que é possível saber, ou ele sabe tudo além do que é possível saber? E aí eu me referia especificamente aos fenômenos da mecânica quântica. Porque a mecânica quântica, o tal do princípio da incerteza, a mecânica quântica demonstra que no mundo do muito pequeno, no mundo das partículas, você tem que escolher o que você quer saber. E a natureza se comporta de acordo com a pergunta que você faz para ela. Então, se você quer saber a velocidade de uma partícula, tudo bem, você pode desenhar um experimento para determinar exatamente a velocidade de uma partícula. Mas quanto mais exata for a determinação da velocidade, mais incerta vai ser a posição da partícula. E vice-versa. Se você fala, não, vou fazer um experimento para definir a posição exatamente da partícula, aí você não sabe nada sobre a velocidade. E essas quantidades parecem ser intercambiáveis, mas elas parecem que não coexistem. Você tem que escolher o que você quer saber e a natureza te oferece aquilo que você quer saber. Aí eu me perguntando, Deus saberia a velocidade e a posição da partícula ou não? Aí ele não quis entrar nisso, falou, não, eu nem acho que tem, então não adianta, tal, não sei o quê. Mas o ponto é esse. Quer dizer, por que eu cito isso? Porque quando a gente fala de mecânica quântica, a gente fala de fenômenos que fogem completamente desse nosso raciocínio causal. A mecânica quântica, os fenômenos quânticos não são causais. Você tem um átomo que vai decair, você é incapaz de prever quando ele vai decair, porque não há informação sobre quando ele vai decair. O que você sabe é assim, se você tem uma massa de matéria, você sabe na média quanto tempo leva para decair e quanto tempo vai se reduzir à metade. O decaimento vai acontecer para metade daqueles átomos que estão ali. Então você consegue tirar uma média estatística, mas se você pegar um único átomo, para esse único átomo, não existe um momento em que ele deva decair. Na verdade, ele vai permanecer decaído ou não decaído até você fazer uma observação. Então, assim, isso aí é totalmente contraintuitivo. E o nosso cérebro, nossa forma de pensar, não foi programado para entender isso. Então a gente fala, poxa, será que a mecânica quântica é a palavra final da física? Ou será que tem alguma outra teoria por trás que explica onde estão essas variáveis ocultas, o que você não pode saber? Será que está escondido em algum outro lugar? E de repente a gente pode ter uma teoria mais abrangente que encontre isso? Mas é justamente a gente brigando com o fato de que o universo não tem obrigação nenhuma de fazer sentido pra gente. Aquilo que a gente evoluiu para pensar. Então, o que acontece? No final das contas, eu acho que a gente tem essa programação que leva, e a maioria das pessoas que não vai fazer esse tipo de reflexão, e tudo bem, elas naturalmente vão reagir de uma forma a procurar causas e consequências onde elas não existem. Né? Porque se você não está, de novo, você ter a ciência da falibilidade do seu raciocínio que permite que você seja cético e questione. Então, se você vê um disco voador, você vai falar, eu vi um disco voador ou eu alucinei que eu vi um disco voador? E aí vai dar pesos diferentes às probabilidades e ver, bom, não sei, já tinha tomado umas 3 cervejas, talvez eu tenha alucinado o disco voador e não visto. Ou, sei lá, às vezes uma ilusão de ótica, eu vi um objeto que depois eu descobri que era Vênus e achei que era um disco voador. Enfim, você pode fazer esse raciocínio se você está ciente das limitações. A maioria das pessoas não pensam nas limitações do raciocínio. Não pensam que a gente é programado para pensar de um jeito e não vai entender aquilo que foge dessa lógica. E aí o pensamento mágico vem bem a calhar. Fala, bom, então vamos colocar Deus aqui, ou vamos colocar, sei lá, o karma, ou alguma outra coisa que a gente queira. Então, assim, acho que a religião também demonstra uma certa propensão a isso, mas a gente vê isso fora da religião também. A gente vê... Assim, eu não sou supersticioso, exceto no futebol. No futebol eu sou muito supersticioso. Sou muito supersticioso. Se eu ponho uma camiseta e perco 3 jogos seguidos com aquela camiseta, eu não posso mais usar aquela camiseta quando tem jogo, porque não... E aí eu reconheço que tudo bem, é o meu cérebro criando conexões onde elas não existem. Mas tudo bem, eu vivo bem com isso. E é por isso que eu acho que a gente tem que ter um certo respeito, entender que é a limitação da crença pessoal, que é o limite da verdade pessoal, e você não querer interferir, mas ao mesmo tempo reconhecer, isso pode dar satisfação a uma pessoa.
ela acreditar em Deus, acreditar... Eu vejo muita gente que tira força positivamente da crença em um ente superior, entendeu? Que consegue sobreviver e lidar com traumas terríveis, com dificuldades enormes, porque tem essa crença. Então quem sou eu para dizer que elas não devem crer nisso? Mas eu entendo que vem dessa nossa necessidade de encontrar explicações, inclusive quando elas não existem, quando elas não fazem parte do nosso arcabouço de raciocínio. E estou em paz com isso. Por isso que eu acho importante essa mensagem, que a gente tem que ter essa compreensão de que tudo bem a pessoa acreditar em algumas coisas. Claro, passa a ser um problema quando conflita com a realidade objetiva coletiva, que todos nós compartilhamos. Então, se você tem pessoas que não acreditam que vacina funciona, tá, aí você começa a ter problema. Mas enquanto é só, eu acho que se eu botar essa camiseta e o São Paulo jogar, o São Paulo vai perder, tudo bem, isso aí não tem problema. E isso, claro, é um exemplo micro, mas se expande para todos os ramos da vida, porque o nosso cérebro funciona assim. Mas eu acho interessante, porque se encaixa com a nossa conversa, no sentido de que nos provoca a pensar de onde vem a ideia de Deus. E porque não necessariamente essa ideia corresponde ao que existe. Mas existe dentro de nós e está tudo bem, porque é o nosso jeito de pensar, tudo bem, é o ser humano. Né? Você falou aí sobre se tiver muita vida extraterrestre, de repente o ser humano não é tão especial, é especial, mas de uma forma poética, você disse. Eu acho que o que é especial é que nós somos únicos. Se houver outros extraterrestres, eles podem até ter alguma similaridade intelectual ou física, mas provavelmente não. E ainda que tenham similaridade, nenhum será exatamente igual. A beleza da biologia é essa. Nós temos, sei lá, quase 8 bilhões de seres humanos no planeta Terra e nenhum é igual ao outro. Nenhum é igual ao outro. Então todos individualmente são especiais num certo sentido. No sentido de que se você valoriza a diversidade, cada um deles é diferente. Então cada um deles é especial a seu próprio modo. Né? E isso vale também para a humanidade como um todo, coletivo. A gente sempre vai ser especial. E a forma como a gente reflete sobre Deus, ou sobre o universo, ou sobre alienígenas, ela reflete essa característica especial que nós temos. Então, se outros alienígenas pensam sobre Deus, eles vão pensar de uma forma diferente daquela que a gente pensa. Nietzsche, em algum ponto, escreveu lá, Deus está morto. Propondo isso, e eu não vou entrar no mérito, porque a gente nem falou se ele existe ou não, a gente está trabalhando a ideia da fé de que cada um tem a sua. Mas a partir do ponto de vista da análise dessa frase, ele está trazendo a responsabilidade do ser humano em cima do ser humano. Como se a gente estivesse tirando aquela entidade de fora que cuidasse da gente, como se a gente terceirizasse a responsabilidade pelo nosso destino, pelo nosso futuro. E da mesma forma, como você falou, a gente criou Deus e a gente criou os alienígenas. A gente não sabe se eles existem ou não, mas a gente criou pelo menos o conceito. Tirando os dois da equação, toda a responsabilidade por tudo que acontece é única e exclusivamente nossa. Inclusive, toda a nossa sensação de moral e ética tem que ser avaliada sobre a nossa própria ótica, não é isso? Agora veja, de novo, já vou te passar a palavra, mas vou te falar. Se você tiver oportunidade, assista essa minissérie. E a que está rolando agora na Apple TV, o Pluribus, também recomendo muito que você assista. Tenho certeza que são assuntos que qualquer um que gosta das histórias com aquele comentário social que Star Trek traz, vai com certeza encontrar muita coisa bacana ali. Então, você tem alguma coisa para a gente fechar essa ideia? Aí depois temos aí algumas coisas para avisar para a galera. Bacana. Bom, eu acho assim, acho que eu não sou um especialista em Nietzsche, mas eu não sei nem se ele estava falando de Deus ou era mais do empoderamento humano. Quando ele diz Deus está morto, e desculpa o cachorro, quando ele diz Deus está morto, é muito mais a sensação de que o homem não precisa mais desse instrumento abstrato que ele criou para entender o seu próprio contexto, a sua própria capacidade, né? É como se o homem matasse Deus porque o substituiu, né? Eu acho que é mais por aí, não é uma tentativa de, enfim,
de discutir se o homem matou Deus mesmo, se Deus, essa entidade, o Criador existe e tal, acho que não era por aí. Mas, de toda forma, essas são discussões que eu acho que são muito válidas, porque elas falam de coisas essenciais da gente, né? Eu acho que mesmo as pessoas que não são muito inclinadas a filosofar, elas têm esses questionamentos, né? Por que as coisas acontecem, como elas acontecem, por que é desse jeito e não é do outro jeito, o que me trouxe essa pessoa para perto dessa outra pessoa e não para perto daquela outra pessoa. São coisas, de novo, é aquele nosso exercício eterno de querer encontrar sentido onde às vezes não existe, né? E se a gente encontra, né? Porque aí tudo se resume ao sentido da vida no final. Qual é o sentido da vida? Que aparentemente talvez é 42, nenhum, né? Como tá na tua blusa. Pois é. Vai ver que é. Mas talvez ele não exista. Mas é importante para nós, como seres humanos, seres viventes que pensam e refletem, que a gente ache um sentido para a vida, mesmo que ele, do ponto de vista da natureza lá fora, ele não exista. Para nós é importante que a gente encontre um e que a gente tenha, que a gente nutra e que a gente coloque ele numa estrutura intelectual que permita a gente dar algum sentido para a nossa existência. Acho que talvez indo nessa linha do Nietzsche, né, o castigo humano é essa capacidade de refletir, né? A gente, de repente... E aí, claro, você encontra angústias, né? Os animais, em geral, por exemplo, não têm muita consciência do tempo ou da morte Então, eu não acho que muitos cães e gatos, embora tenham uma senciência incrível, não acho que eles especulam muito sobre vida após a morte, essas coisas, porque não faz parte desse drama que é muito nosso, que inclusive o nosso amigo Rios, Cristóbal Rios, em Picard, está lá estudando a angústia de saber da própria finitude, né? Saber que a gente acaba e tal. E é isso, a gente tem que viver com isso como seres humanos, e a gente vai fazer essas reflexões, e aí Deus entra nesse bojo, o destino entra nesse bojo, e a ficção científica faz essa costura maravilhosa entre o nosso mundo técnico e essas angústias abstratas que a gente traz dentro da gente por conta de não entender muito bem o que estamos fazendo aqui. E acho que é isso. Bom, é disso que estamos falando. E obrigado pelas dicas, vou atrás das séries. Salvador, obrigado por você ter me ajudado a poder ter com quem bater essa bola. Precisava de alguém que tivesse estofo, tivesse inteligência, tivesse bagagem cultural para falar comigo, e o escolhido foi você, porque eu não tinha uma pessoa melhor, cara. Honestamente. Muito prestigiado, Heitor. Muito obrigado pelas palavras muito gentis. Agora, a gente também tem aí um recado para dar pro pessoal que está assistindo a gente, porque vai acontecer um negócio bastante bacana, principalmente para quem é fã de Jornada nas Estrelas, também conhecido como Star Trek, e eu vou deixar você contar para a galera o que é esta novidade. Você pode fazer esse favor? Claro, Heitor, claro. Será um prazer falar para vocês sobre a STXP, um evento que o Trek Brasilis é um site que tem mais de 25 anos aí cobrindo Jornada nas Estrelas no Brasil, o principal site de notícias de Star Trek no Brasil, e nós estamos organizando para o dia 2 de maio de 2026, em celebração aos 60 anos de Star Trek vai fazer 60 anos agora em 2026, estamos organizando a STXP, esse evento que vai trazer, depois de alguns anos aí de hiato, vai trazer uma atriz de Jornada nas Estrelas ligada ao elenco clássico para participar aqui com a gente, para celebrar essa data. Vem aí a Robin Curtis, a atriz que fez a Tenente Saavik em Jornada nas Estrelas 3, A Procura de Spock, e Jornada nas Estrelas 4, A Volta para Casa. É uma atriz, digamos, que está um grau de separação ali de Leonard Nimoy, William Shatner, DeForest Kelley, toda a turma do elenco original da série clássica. Então, para celebrar os 60 anos, a gente a convidou, ela graciosamente concordou em vir aqui compartilhar com a gente esse amor por Star Trek. Então vai acontecer dia 2 de maio de 2026, no Teatro Casper Libero, na Avenida Paulista 900, aqui em São Paulo.
a STXP, das 9 às 19 horas. Os ingressos já estão à venda em stxp.org e eu espero todos os trackers lá para a gente fazer uma grande festa de comemoração dos 60 anos de Star Trek, inclusive você, Heitor. Pode confiar. Já conversei com a patroa, ela falou, vai lá e garante 2. Galera, não vale perder não. Vai ser bacana. A gente não pode deixar essas oportunidades passar. Até porque, como o próprio Salvador fez como comentário na live na qual ele comentou sobre a existência desse evento pra galera como um todo, né? Fez lá 1 hora, um pouco mais de 1 hora, contando, passou o trailer, passou clipe com ela, dando oi pro Brasil e tal. Uma coisa que o Salvador comentou foi, lá na década de 80, finalzinho, 90, a gente tinha as convenções que o pessoal se juntava e tinha aquele sabor de, além da gente assistir algo que a gente gostava de ver, a gente tava ali com aquela sensação de patota, de você ver quem gosta daquilo que gosta do que você gosta. Que você vai poder falar de igual para igual, apesar de não cobrar que as opiniões da pessoa sejam exatamente iguais às suas, mas pelo menos você tá na mesma sintonia. Isso é uma coisa que faz falta. Quando aparecem convenções e a galera tem a oportunidade de estar junto, eu acho que isso por si só já é parte da magia. Apesar de, lá atrás, a gente ter um negócio onde parte do que levava a galera era o lance de assistir na tela coisas que não tinha outras formas de ver, porque não chegavam pra gente. A gente tinha dificuldade de acesso a essas coisas, então às vezes tinha certas coisas que a gente só via quando estava em convenção. Agora, isso não necessariamente é uma verdade, mas o lance do ver junto, e o Salvador falou a respeito de futebol, esse São Paulino aí, ele comentou a respeito do lance de repente ter lá o esquema de não usar a mesma camisa e tal, mas e a emoção de estar no estádio com outras pessoas todas uniformizadas, torcendo pela mesma galera? Só quem participa desse tipo de coisa sabe a emoção que é. Então tem a versão para quem gosta de futebol e tem a versão nerd, que é estar junto com a galera que gosta de um negócio que não tem bola no campo rolando, mas tem assunto cabeçudo, filosófico, que nem esse que eu tentei trazer para vocês. Então eu tô aplaudindo a iniciativa, porque todos os eventos que puderem rolar desse tipo, eu sou a favor. Pra caramba. Obrigado por trazer essa notícia, por ter participado, Salvador. Fico feliz. Eu quase nunca tenho a oportunidade de trazer outras pessoas bacanas para vir conversar com a gente, porque a gente vive num mundo bastante conturbado, com as pessoas ocupadas e tal. Não dá para eu ficar pegando as pessoas que já têm mais perto da minha idade. Quando a gente estava nos bastidores, você ainda falou, devo ser mais velho que você. Você não é não, cara. Você é mais novo que eu, tá? Mas vamos lá. De qualquer... Tem alguma coisa errada aqui. Eu tô com 47. É verdade, então você é 1 ano mais velho. Então veja você, o lance de ter acesso às pessoas perto da minha idade, que em teoria tem uma bagagem legal para trazer, quando eu encontro alguém que tá disposto a vir, eu pinço e trago para cá. Hoje funcionou com o Salvador, fiquei feliz. Valeu, Salvador, brigadão. Foi um prazer estar aqui com você, bater esse papo. Admito que faz muito tempo que eu não tenho um papo doido desse naipe, mas foi muito legal, gostei muito do convite, muito obrigado. Um abraço aí e até a próxima. Valeu, cara. Obrigado por comprar essa ideia, mesmo sem saber do que se tratava. Espero que tenha valido a pena. Valeu, galera. Valeu. Vou deixando aí 2 sugestões de vídeo na tela para vocês continuarem seguindo com o meu conteúdo. Forte abraço, galera. E até mais.